de biologia, nossa sequência de aulas no módulo 1 vai, então, entrar na ligação iônica, aula 5, ok? Vamos falar, então, sobre como compostos iônicos são formados, certo? Então, os íons, eles podem se ligar. Como que íons podem se ligar? Vamos relembrar um pouquinho da aula anterior, tá? Aula anterior, então, falamos sobre a formação de íons, que é a formação de cargas por meio da transferência de elétrons para que os átomos, eles, formando íons, adquiram configuração de gases nobres, ou seja, obedeçam à regra do octeto. Então, por exemplo, o sódio, ele dispensa um elétron, né? Então, o sódio, ele não é estável na natureza, nem encontramos átomos de sódio na natureza, porque se existia átomo de sódio, ele vai rapidamente dispensar um elétron numa transformação química e vai formar o íon sódio, que é um íon positivo, né? Um mais. E o cloro é a mesma ideia. Não existe na natureza cloro, o átomo de cloro isolado, tá? Porque ele é muito reativo, ele tem a tendência de admitir um elétron rapidamente, né, durante uma transformação química, formando o íon clorito. Ok? Essas transformações químicas não necessariamente são entre os elementos sódio e cloro, até porque são reações explosivas. Então, não podem acontecer com outros elementos, ok? Não só entre eles. Bom, e pela tabela periódica, já identificamos, olhando aqui nos grupos, quantos elétrons existem na camada de valência, tá? De cada elemento. Tá? Em geral, 1, 2 e 3 elétrons na camada de valência indica que o elemento doa esses elétrons, porque é mais fácil doar até 3 elétrons do que admitir até 5 elétrons. Ok? Em geral, então, grupo 1, 2 e 3 formam cátions, ou seja, íons positivos, tá? E o positivo é chamado de cátion. E, da mesma forma, em geral, aqui os grupos 15, 16 e 17 admitem elétrons, porque é mais fácil admitir até 3 elétrons para somar 5 dá 8, do que dispensar 5 elétrons. Então, geralmente, o grupo 15, 16 e 17 são elementos cujos átomos admitem elétrons, formando íons chamados de ânions. Então, o ânion é o íon carregado negativamente. Ok? Bom, e então vamos falar da ligação iônica. O que é a ligação iônica? Ligação iônica é a atração eletrostática. O que significa isso? Atração eletrostática. Se existe uma carga positiva e uma carga negativa, qual é a tendência? É que elas se atraiam e, de preferência, se anulem, né? Então, se eu tenho um íon positivo, um cátion, por exemplo, o sódio, eu tenho um íon negativo, um ânion, por exemplo, o cloreto, né? Estando próximos, então eles vão formar uma substância, tá? Por atração eletrostática, a atração das cargas de sinal oposto, tá? O cloreto de sódio, tá? Geralmente se escreve a fórmula sem as cargas, tá? O cátion na frente do ânion e o nome é o contrário, o ânion de cátion,
Tá? Essa é a regra aqui pela ABNT no Brasil, ok? Bom, então, os íons formam compostos iônicos por ligação iônica, tá? Então, a ligação iônica nada mais é do que a ligação que ocorre entre íons de sinais opostos, formando compostos que são chamados compostos iônicos, tá? Como que isso aqui é possível? Por exemplo, se eu tiver já na água do mar, né? A água do mar tem sal dissolvido, né? Tem sais de sódio, tem sais de cloreto. Evaporando a água do mar, se obtém o sólido, né? A forma cristal. Esses íons, eles são distribuídos no cristal numa estrutura chamada retículo cristalino, certo? Então, é dessa forma que se tem a obtenção do composto iônico, a partir de uma mistura, por exemplo, como é a água do mar. Ok? Então, e a água do mar possui outros sais além do sal de poço. Bom, vamos descrever, então, compostos iônicos com base na ligação iônica. Pode-se perceber aqui, no caso do cloreto de sódio, que os íons possuem cargas de mesma magnitude, ou seja, o sódio é 1 mais e o cloreto é o cloro 1 menos. Tá? Então, mais 1 com menos 1 dá 0. Isso é importante, dá 0. O sal de cozinha, a gente não pega o sal de cozinha e toma choque nele, né? Porque ele não tem carga elétrica para distribuir no dedo, né? Ele não tem essas cargas, elas não estão disponíveis para movimentação, elas estão disponíveis para a formação do retículo cristalino. Então, a soma das cargas para a formação do composto iônico, ela tem que dar 0, tá? Nesse caso aqui é fácil porque é a mesma magnitude, né? Mais 1 com menos 1, como é o caso, por exemplo, do óxido de cálcio, tá? A chamada calbigem, que é utilizada para a correção de solo, para o plantio, tá? Formada por o quê? Íons de cálcio. E se a gente fizer a configuração eletrônica, identificar é, é, pela camada de valência o que, que vai acontecer, o cálcio vai liberar 2 elétrons e o oxigênio vai admitir 2 elétrons, ok? Então, ele vai formar o óxido de cálcio, tá? Na forma CaO, tá? Diferentemente do cloreto de sódio, aqui a gente tem um óxido. Cloreto de sódio é um sal. Qualquer composto que seja formado por íons que não são nem óxido, nem hidroxila, OH-, nem hidroxônio, H3O+, são compostos, nem H+, né? São compostos chamados de sais. Nesse caso aqui, a gente tem um óxido, porque o ânion é oxigênio 2-. Esse ânion chama-se óxido. Ok? Mas voltando, então. Aqui, o composto ele deve ser eletricamente neutro para que haja aí a atração eletrostática ideal. Né? Então, temos 2 mais, 2 menos, né? Mais 2 menos 2 dá 0. Ok? E o óxido de sódio? Né? A atração eletrostática entre o íon sódio, né, Na+, e o óxido, o íon óxido, O2-. É correto escrever dessa forma NaO2-? Não, né? Não, porque somarmos 1 mais 2- vai dar -1. Então, o que fazer para corrigir? É só colocar uma carga positiva a mais, não é isso? É só colocar, opa, é só colocar aqui mais um Na mais, ok? Então, aí vai ficar mais um, menos 2 vai dar 0. Então, aí, o óxido de sódio, ao presente, é um componente do vidro, ele vai ter a fórmula
Na2, ó, esse 2 abaixo, à direita aqui do símbolo do sódio, significa dois íons sódio mais, ok? Então, Na2O, certo? Mais 1 vezes 2, menos 2 dá zero, né? Porque aqui a gente, ao invés de colocar mais um, eu estou tendo 2, então 2 vezes mais 1, ok? Bom, e para o óxido de alumínio, complicou um pouquinho, né? Porque a alumínio é 3 mais, né? Fazendo a configuração eletrônica, a gente vai ver que 3 elétrons na camada de valência, a tendência é liberar 3 elétrons, senão vai ficar alumínio 3 mais. Mas aí, se ligando com o óxido, né? O oxigênio 2 menos, vai ficar mais 3 menos 2. Isso aqui é correto? Não, né? Não é correto. Então, o que que é preciso fazer? Aqui a gente vai ter mais 3 menos 2 vai dar mais 1. Então, está sobrando carga positiva. Vamos adicionar a carga negativa. Vai ficar mais 3 menos 2 menos 2. Então, são 2 íons óxidos, 2 vezes menos 2. Ainda vai dar menos 1. Ainda não corrige. Então, vamos colocar carga positiva. Vamos colocar mais um íon alumínio 3+, mais um cátion alumínio 3+. Só que o que acontece, agora a conta vai dar mais 2, né? Se antes tinha dado mais um para cada par íon alumínio mais óxido, dava mais um, agora vai dar mais 2, lógico. Então, está faltando o quê? Vamos colocar mais íon negativo, né? Vamos colocar mais um íon óxido. E agora o que acontece? Mais 3 vezes 2, menos 2 vezes 3, vai dar zero, ok? Mais 3 vezes 2, né? 2 íons mais 3, e 3 íons menos 2 vai dar zero, ok? Então, agora sim está certo. Vai ter 2 alumínio e 3 óxidos, né? 2 cátions alumínio e 3 íons óxidos, tá? Então, vou corrigir aqui. Então, o óxido de alumínio possui fórmula L2O3. Lembrando aqui, então, aqui embaixo, à direita é o número de íons, ok? 2 de alumínio e 3 de óxido, tá? Uma forma simples, né? Uma dica aí que sempre se utiliza para facilitar, identificar quantos íons que existem na fórmula é inverter os valores da carga, né? Então, se eu colocar 3 para o oxigênio e 2 para o alumínio, eu chego na fórmula eletricamente neutra, né? Então, é uma dica que facilita muito. O número 1 não precisa ser inserido na fórmula, ok? Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre íons compostos. O que são íons compostos? São íons que possuem em sua constituição mais de um elemento. Tá, por exemplo, o nitrato. O nitrato é um íon formado por um átomo de nitrogênio, 3 átomos de oxigênio ligados entre si, tá? E o grupo todo admitiu uma carga negativa, um elétron, para se transformar em um ânion, chamado ânion nitrato, tá? Então, esse daqui é um íon composto. Como realizar a ligação de íons compostos? Então, é a mesma ideia, tá? O composto final tem que ser eletricamente neutro. Então, as cargas devem se anular na fórmula, tá? Não é no retículo cristalino, é na fórmula, ok? Então, mais um menos um, né? A gente pode ligar aqui potássio, K mais é potássio, tá? E aí temos o nitrato de potássio. O nitrato de potássio, o fosfato de potássio são importantes para fertilizantes, né? Eles são os constituintes
principais dos fertilizantes, que é para a planta crescer adequadamente, né? O adubo para a planta crescer adequadamente. E o íon fosfato, adivinha, é um íon composto. Ele é formado por fósforo e oxigênio, tá? Um átomo de fósforo, 4 átomos de oxigênio, ligados entre si, um grupo que admitiu carga 3 menos, tá? Admitiu 3 elétrons, tá? Esse é o íon fosfato. Então, para realizar a ligação entre o fosfato e o potássio, né, então eu inverto aqui, né? Eu posso inverter os números, os valores absolutos das cargas, 3 para o potássio, 1 para o fosfato, e aqui temos o fosfato de potássio. Ok? Bom, então, falamos já das ligações iônicas, a maioria dos compostos, íons simples, íons compostos, íons com diferentes cargas de magnitude, tá? E também existem a ligação dos álcalis, tá? Os álcalis são compostos iônicos formados por hidroxila, que é esse ânion aqui. É oxigênio ligado a hidrogênio com uma carga negativa a menos, tá? Então, esse daqui é o íon hidroxila, tá? OH menos. Esse é o íon hidroxila, tá? Exemplos de álcalis, né, que são compostos iônicos, ou seja, formados por ligação iônica, são hidróxido de sódio, o componente principal da soda cáustica, o hidróxido de amônio, que é a amônia dissolvida em água, né? O que a gente compra na farmácia, a amônia, aquela amônia, é a amônia dissolvida em água, tá? A amônia mesmo pura é um gás, mas ela pode se dissolver em água e aí, dissolvida em água, ela forma um álcali, uma base. A álcali é um mesmo nome para um composto base, tá? É a mesma coisa. Ou eu posso chamar tanto de base como de álcali. E a cal hidratada também, né? Que é a cal virgem, utilizada na correção do solo, que recebe água, e ela forma um hidróxido de cálcio, tá? Que é a cal hidratada. Vejam que aqui tem um parêntese, por quê? Porque o cálcio, na verdade, ele é o íon 2 mais, tá? O íon 2 mais. Então, para ele poder formar um composto com carga nula, né, a fórmula com carga nula, né, com a interação eletrostática com hidroxila, que é um menos apenas, então a gente precisa de ter duas hidroxilas, tá? Então, como que eu vou identificar que são duas hidroxilas? Colocando entre parênteses, porque é o conjunto todo, o OH menos, que repete, é o conjunto todo, então é ele que vai entre parênteses. Por isso que a fórmula do hidróxido de cálcio da cal hidratada é Ca entre parênteses OH2. Beleza? Ok? Bom, e aí os compostos iônicos, eles são classificados por arranjos conforme eles possam dissociar esses íons, né? Quando os íons se separam, geralmente em água, e a Arrhenius identificou isso, né? Os íons em água, eles se separam, né? E aí se individualizam, né? Então, por exemplo, no caso da hidróxido de cálcio, o cálcio, 2 mais, e as duas hidroxilas, elas se separam. Isso se chama dissociação iônica. Ocorre com álcalis e ocorre com sais também. Por exemplo, o caso do carbonato de cálcio, tá? Carbonato de cálcio é um sal formado por íon cálcio e íon carbonato, tá? O cálcio. 2 mais, o carbonato é CO3, 2 menos. É o conjunto CO3 com carga 2 menos é o íon carbonato, tá? Isso ocorre em
água. Ok? Ok? Vou colocar aqui só para identificar, para vocês poderem identificar melhor. Quando se escreve a água, acabou aqui desconfigurando a água em cima da seta, tá? Quando a gente tem a dissociação do eletrólito em água, tá? E aí foi esse tipo de experimento que a Arrhenius fez para identificar que as substâncias liberam íons de água e chamá-las de eletrólitos. Ok? Então, a ideia é essa, que essas substâncias elas se dissociam formando íons. Beleza? Essa é a aula 5 de ligação iônica e aí a próxima aula vamos falar então do experimento de Arrhenius e vamos também falar sobre relembrar aí o experimento, a proposta de Bohr, né, sobre a transição eletrônica. Vamos ver isso na próxima aula. Te aguardo a próxima aula. Até lá.